Gravando. Que foi? Não adianta nada aqui, eu que vou alinhar mesmo, né? Tanto faz se fizer o estralo, né? Se não fizer. Força do hábito. E você vai ter que ficar olhando a minha cabeça aí por causa do setup diferente aqui. É aquela situação em que se fosse com o Stage Manager, ele teria corrigido isso numa boa, que eu tô te vendo assim, na regra dos 3/3 lá, você tá só no cantinho, assim, tá com enquadramento criativo. Eu tinha ligado o Stage Manager, mas aí ele até focou em mim, só que eu pensei, não, vou desligar porque vai abrir o quadro e vai aparecer o Gladstone aqui também, mas daí não deu, e aí ficou assim. Tentamos. Vai ser só uma voz o Gladstone. Só uma voz. Mas pra quem tá ouvindo, é sempre só uma voz. Então, né? É a experiência. O que a gente pode fazer é fechar as câmeras e fazer a experiência podcast raiz, talvez. Aí eu não fico incomodado de ver você assim também, sou meio de lado. Depois que eu me acostumei a gravar vendo as outras pessoas, ficou... agora eu liguei aqui o Stage Manager. Tá melhor. Tá menos ruim. Tá melhor. Você pode fazer a gente tinha que ter feito um cutout aqui do Gladstone, colocar no canto assim, fica lá no fundo a cabeça dele. Boa! Fazer um chroma key, né? Já equilibra. Mas quem é você, Gladstone? Ninguém te conhece ainda, né? Quer dizer, as pessoas conhecem o que você faz, de certa forma, por causa da Firmou, né? Exato, né, cara? Gladstone é conhecido pelo mundo empreendedor como Gladstone Bonifácio, né? Contador, casado com a Alessandra Brígido, pai da Beatriz, de 9 anos, e apaixonado pelo Botafogo glorioso, né, cara? É um cara que muito cedo começou a trabalhar, já gostava de ter contato com pessoas vindo do Rio de Janeiro, né? Trabalhava na Praia da Barra, Praia do Recreio, gostava de vender bebidas, água, sorvete, picolé, cerveja, refrigerante e ter contato com as pessoas. Dali surgiu a ideia de um pouco mais adulto, trabalhar com algo ligado a números, onde a gente pudesse, de alguma maneira, impactar na vida das pessoas em forma de CPF ou CNPJ, né? Então me veio a ideia do curso de Ciências Contábeis em 2000. Ali estudei, tranquilo, aquela surra de sempre, para estudar ali, estudava à noite, trabalhava ao longo do dia, muito cedo, eu tive a oportunidade de estagiar em escritório de contabilidade, então me formei cedo, relativamente cedo, em 2004, ali. Fiz a minha pós-graduação na UFRJ também, em gestão de negócios, e vi que eu era mais apaixonado ainda em falar de negócios do que propriamente contabilidade. Contabilidade a gente usava, era uma ferramenta para ajudar naquela vida do empresário e empreendedor. Esse é o Gladstone, né? Um resumo, né? Mas esse negócio de contabilidade é curioso, porque eu acho que o Marcos também é assim. Eu sou um cara que eu não aguento burocracia, né? Assim, eu quero distância. Bom pra você, né? Porque aí eu pago você pra não precisar lidar com isso. Mas você gostar é uma palavra forte, assim, né? Mas quando você tem que lidar com a parte chata, né, da parte da contabilidade e tal, é de boa, você tem um prazer nisso, ou você faz, tipo, putz, tenho que fazer? Não, realmente existe o prazer e o gosto, isso desde a escola, desde a época da escola, né, é prazeroso desde o início ali, quando você pega alguns relatórios técnicos de contabilidade, balanço, balancete, e você vê que a vida daquele CNPJ, que a vida daquele empresário está avançando aos poucos, no curto, no médio, no longo prazo, está no caminho certo. Até mesmo quando você frequenta uma palestra com a administração pública, por exemplo, eu tive a oportunidade bem recente de frequentar um ambiente da Receita Federal, falando como vai ser o imposto de renda em 2024. Então, assim, é legal, é bacana saber que a administração pública está preocupada em avançar de maneira tecnológica para poder favorecer o seu contribuinte, né? O cidadão. Um dos exemplos é que hoje é possível que através da conta Gov, quando você faz o login ali, puxa uma boa parte do banco de dados
atrelado àquele CPF para poder fazer a declaração de imposto de renda pessoa física hoje. Então, assim, é saudável, é bem satisfatório escutar isso do administrador público, que ele está avançando, mesmo sabendo que ainda vivemos num país que é muito burocrático. A gente tem uma estrada longa aí para avançar. Os dois lados precisam desejar e se entender, o contribuinte e a administração pública. Agora, é engraçado que a gente tem essa sensação, e na verdade ela é real, né, de que aqui é burocrático, etc., mas eu edito um podcast que é sobre desenvolvedores que moram no exterior, que é o Dev Sem Fronteiras. E o pessoal sempre fala como o Brasil é muito mais fácil de fazer essas coisas. Assim, na Alemanha e em Portugal é um vício em papel, em etapas, em burocracia e não sei o que lá, que eles falam, cara, é inacreditável como a gente achava que a coisa era complicada. Você vai pra fora e fala, nossa, é um paraíso, porque é muito mais difícil. Qualquer coisa leva 6 etapas, que você vai em 6 lugares diferentes, cada uma com um papelzinho e um protocolo, aí você vai lá e espera, aí chega a cartinha em casa, você pega a cartinha, vai no correio, manda pra não sei onde. Então, mesmo sendo esse confusão, e é uma confusão mesmo, né? O que o Rambo falou é totalmente verdade. Eu, se precisasse lidar com isso, sentava e chorava, é hora de jogar o computador na parede, né? Que eu sempre brinco. Mas... Eu ia falar que você não teria mais um fio de cabelo na cabeça, mas... então, né? Talvez eu tivesse um monte de cabelo. Será que eu perdi o meu? Ia ser o contrário. Então, o Gladstone também é do meu time, então acho que tem uma questão aí. Pois é. Mas isso que você falou é muito real. Eu já vi relatos parecidos também, principalmente na questão da não digitalização em outros países, né? Que o Brasil é muito avançado em digitalizar as coisas mais rápido. A gente vê quando você dá um pulinho ali nos Estados Unidos, né? Momento babaca. Você dá um pulinho ali e você não consegue pagar as coisas por aproximação. Tem que fazer swipe do cartão, assinar a notinha. É outra coisa, né? E aí isso se estende. Eu vejo muito pessoal reclamando que aí até tem a ver com isso que você falou, Gladstone, de já puxar as informações do CPF e tal, que é o lance assim, você vai lá, faz a sua declaração do imposto de renda e tal, aí vem uma cartinha lá, não, peraí, você não declarou esse outro negócio aqui. Pô, mas se você sabe, por que já, né, na hora que eu abri a declaração já não botou lá, então, se você sabe, né? Então, tipo, ninguém gosta de pagar o negócio. Aí ainda vai dificultar, né? Então facilita, né? Linda observação. Isso é uma das dores, né? O que mostra o avanço. Ainda não está concluído, ainda não está 100%, mas mostra que está no caminho e está funcionando. Ao colocar o CPF ali, naquele banco de dados da Receita Federal, tudo que é fornecedor, tudo que envolve aquele CPF pertinente a uma declaração de imposto de renda, a Receita puxa. Então, se você tem um plano de saúde no teu CPF, se você tem alguns investimentos no teu CPF, ao imputar o CPF ali e logar com a tua conta, a Receita Federal consegue importar tudo ali, aí você faz aquele check-up ali, ver se tudo faz sentido, se é verdadeiro e dá continuidade, né? Então, assim, a gente está caminhando para um bom cenário, sim, né? A gente gosta de criticar, dar um feedback negativo aí para a administração pública, mas tem hora que a gente tem que reconhecer o trabalho. Um outro ponto é que agora um avanço também nesse tema de burocracia, né? É que a gente criou um documento, né? O governo criou um documento, né? Hoje o documento base é o CPF para tudo. Antes não. Antes você tinha título de eleitor, você tinha RG, você tinha carteira de trabalho. Então, assim, para entender a vida daquela pessoa física hoje, o CPF ele vai abrir um leque de opções. CPF é o número padrão e nacional para isso. A figura do RG sempre me irritou, porque principalmente depois que eu mudei pra cá, sabe por quê? Porque por algum motivo o número do RG no Rio Grande do Sul, ele tem mais dígitos ou mais ou menos, eu não lembro agora, mas ele tem um número de dígitos diferente da maioria dos estados do Brasil. Então já teve lugares aqui que eu fui me cadastrar que eu tive problema, porque não dava pra colocar o número inteiro, ou então sobrava, não lembro. E aí teve várias situações, assim, até presencial, assim. Presencial é até mais tranquilo, porque aí você mostra o documento pra pessoa, a pessoa vê, realmente, mas
Putz, é muito chato isso. Então, ter essa figura aí de um documento que o seu CPF é o número e pronto, e acabou. Só falta agora ter uma versão que você gera números de CPF virtuais, né? Tipo cartão virtual, pra não ter problema se a pessoa souber o seu CPF, né? Já vai uma sugestão pro governo, né? Não custa nada. Já tem país que faz. Você me lembrou um tweet que eu vi uma vez que era isso, era assim, o governo fala assim, você me deve dinheiro. Aí a pessoa fala, tá, quanto que eu te devo? Ele fala assim, eu não vou te falar, você tem que calcular sozinho. Ah, então você não sabe? Não, eu sei exatamente quanto você me deve, mas você calcula. E se eu errar? Você vai preso. Você fala, cara, não faz o menor sentido. É bem isso mesmo. E de burocracia, eu até achei a notícia para falar certo aqui. O Japão determinou o banimento do fax em escolas até 2025. Nossa! E disquetes. O banimento do fax. Eles são o país do se tá funcionando, não mexe, né? Vamos fazer uma pesquisa, então. Marcos, quando foi a última vez que você mandou ou recebeu um fax? Cara, se eu já fiz isso, não sendo eufemismo pra ir no banheiro, sim, 2, 3 vezes na vida, não faço a menor ideia. Tipo passar um cheque. Só lembro de ter assinado cheque quando fui fazer alemão, que a escola aceitava cheque só. Nossa. Assinei 12 cheques e foi isso. Era uma escola alemã, né? Exatamente, perfeito. Eu fiz bastante, eu trabalhei bastante com fax, cliente recebia fax, impressão, envelope, até se adaptar, transitar ao e-mail, ao tal do e-mail. O que é isso? Como é que isso vai impactar na minha vida? Como é que se acessa isso? Até transitar de vez por e-mail, mas trabalhei bastante com fax. Receber documentação, informação por fax. Isso aí, eu trabalhei bastante com isso. Mas e quando foi a última vez que você usou fax? Olha, faz tempo. Foi muito, né? Acho que foi em 2010. Nossa, eu achei que talvez o Gladson ainda tá nesse meio, né? Sempre tem um ou outro ali, né, que ainda lida com isso, mas então acho que eu ganhei, se é que pode se dizer assim, porque o último fax que eu mandei eu me lembro muito bem que foi em 2012 ou 2013, quando tinha que mandar um fax pra Apple lá pra você se cadastrar no programa de desenvolvimento. Bons tempos, né? Não. Ganhar é relativo, né? Pois é. Agora, uma dúvida que eu tenho e, na verdade, a ideia de gravar esse episódio foi porque você falou assim, cara, eu almocei com o Gladson, foi mó legal, ele tem uma história mó bacana e vale o episódio, hein? Eu falei, tá, e vocês se conhecem de onde? Porque vocês já se conheciam pré-tudo, né? Vocês eram amigos antes de parceiros de negócio, do Gladson ser o contador das suas empresas. De onde que veio? Na verdade, não. Parece feio, né? Não, a gente não era amigo. Que ainda não somos. Não, é que o Gladson trabalhava na mesma empresa, né? Que eu na firma, que eu sempre falo, né? Na antiga firma. E aí a gente fez a migração para PJ de várias pessoas lá na época. E eu fui uma das pessoas que migrou, e aí tava o Gladson lá, já trabalhava com a contabilidade lá e prestou o serviço. Nunca foi tão fácil abrir uma empresa. E aí, desde então, eu não chego perto de um CNPJ sem o auxílio do Gladson. Verdade, foi isso, né? A gente já se conhecia lá na firma. Lá no Rio, a gente nem tinha tanto contato, né? Porque a cultura do home lá já existia, né? Sim. Aí a gente não tinha tanta aproximação. Quando mudamos pra Floripa, aí entrou o projeto da transição para PJ, aí juntou o útil ao agradável, né? Constituir uma empresa em Floripa é relativamente tranquilo e saudável, né? Bem rápido de se trabalhar e bem digital. Vale dizer que esse episódio não é patrocinado nem pela Firmou, nem pela Receita Federal, nem pela Prefeitura de Florianópolis. Então todos os comentários positivos e negativos são só a nossa opinião mesmo. Mas foi bem rápido, porque a Gigahertz a gente também fundou aqui, né? Ou foi em São Paulo? Não lembro agora. Foi aqui. Então foi realmente um processo bem tranquilo. Né? Claro que o Gladstone escondeu a parte chata da gente, né? Porque esse é o trabalho. Mas realmente foi bem tranquilo. Mas eu já tinha aberto empresa com contador no passado
E eu não sei, cada um tem um estilo de trabalho, né? E aí eles ainda deixavam muita coisa na minha mão, ou pediam opinião em coisa que eu nem sei dar opinião, porque eu não entendo do assunto, né? Então, eu sempre paro do princípio que se eu contratei um profissional, eu tenho que confiar na opinião daquele profissional, né? Não adianta eu ficar falando, não, tem que ser a empresa assim, assado, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Perfeito. Então, é aí que eu acho que entra aquele estudo, né, que é de empreender, se dedicar, conhecer, fugir da caixinha, né? Pensar algo além, querer deixar o empresário com o essencial daquilo que ele sabe fazer e você chamar a responsabilidade para poder andar com o projeto dele daquilo que ele não precisa meter a mão para fazer, né? Aquilo que, se não há problema em ter autonomia e assinar por ele, faça. A empresa dele vai à frente, né? Então é dessa maneira que a gente tenta empreender, pensar em ir para frente, né? Assim, fomentando, ajudando o outro CNPJ a avançar, a crescer, sem precisar perturbar ele, né, cara? Porque, tu imagina, se eu continuar pensando no método, na maneira, na forma, quando eu comecei a estudar, lá em 1900 antigamente, eu vou assustar o empresário, a geração Z de hoje, entendeu? Rapidamente eu vou escutar uma resposta, é tudo isso? Tem que fazer tudo isso? Com certeza. Para fazer viver alguns números chamados CNPJ? Então, assim, é preciso trabalhar ali o vocabulário, a frase de que a coisa vai ser feita nesse tempo, vai dar certo dentro do projeto dele, de maneira tranquila, dentro desse time. Dá pra fazer. E de maneira digital, entendeu? Sem precisar perturbar ele, né? Fugindo um pouco do tradicional, né? Fugindo um pouco da caixinha. Essa questão de ser tudo digital é muito de cidade para cidade, assim, tipo, aqui em Florianópolis, por exemplo, você disse que você faz tudo, né, online, mas não é assim em qualquer lugar. Tu vai rir, né, cara? Você e o Marcão vão rir. Pode acreditar. Hoje, boa parte do Brasil já trabalha assim, né? Tanto que se atende daqui, e eu gosto da palavra atendimento, né? A gente atende daqui para cliente, parceiro, norte, nordeste, ali, sudeste, ali no Brasília também, a galera do centro-oeste ali. Mas a capital do trabalho ainda deixa a desejar. Incrível. Incrível que na capital do trabalho eu preciso mandar um e-mail, passar a orientação, imprime, assina e me devolve por Sedex. Nossa. A capital do trabalho precisa. Eu falei, é impressionante. E assim, é bem fechado, pouco comunicativo. Entendeu? Tem município hoje que está aberto para o contribuinte, não só para o profissional que trabalha com isso, mas para poder escutar o que te atrapalha, o que te incomoda, aquela caixinha de sugestão. Deixa ali e eles tentam atender ao máximo ali. Mas boa parte do Brasil já avançou com isso. 90% dos problemas se resolve de maneira digital. Show. E, cara, você estava falando, eu tô entrando no módulo entrevistador de IA, né? Porque você estava falando sobre como agora governo e etc. Tem lá, já tá os dados que dá para cruzar mais fácil. Eu fico pensando daqui a 5, 10 anos. Tudo bem que isso depende muito do governo conseguir se organizar para ter esses dados à mão quando ele precisar, no volume, na escala certa, etc. Mas com IA, não vai dar mais para fugir, né? De pagar o que é devido de verdade ali, né? Sobrar uns dinheirinhos embaixo do colchão, isso não vai ter mais, né? Marcar um pouco provável, né? Pouco provável que se tenha essa chance. E a administração pública em especial aí, vou reforçar aqui, não é um patrocínio, né? Como o Rambo já adiantou, mas nessa última oportunidade que eu tive de conversar com o delegado da Receita Federal, eles já estão trabalhando com o IA. Inclusive, quando você entra na Receita Federal, tem um chat e você vai trocando ideia. Boa parte das suas dúvidas, elas são resolvidas ali. Então, é pouco provável que no nosso futuro a gente tenha como desviar para a esquerda e direita. Porque a força dessas IAs é isso, é mastigar um volume gigantesco de dados de um jeito muito rápido, né?
e treinada para coisas específicas. Então não tem emprego melhor do que isso, não tem investimento melhor do que treinar uma IA para não deixar ninguém deixar sobrar um pouquinho depois de renda ali, né? Perfeito. Até na fronteira, né, quando você passa, tipo, você volta de um voo internacional, você passa lá naquele túnel já cheio de câmera, tem reconhecimento facial, então se é uma pessoa que eles já sabem que pode estar fazendo alguma coisa errada, já apita lá, é fácil de pegar, né? Não sei como é que ficou na época da pandemia, com o pessoal, todo mundo usando máscara, deve ter sido um pouco mais difícil, né? Mas eles já muito usam... falso positivo, isso sim. Já usam machine learning, né? E AI já faz algum tempo já. Nós tivemos uma experiência dessa agora, não é sobre negócios, né? Mas foi em época festiva, no Réveillon do Rio de Janeiro, e infelizmente não foi satisfatória, né? Porque houve o reconhecimento de pessoas, essas pessoas foram abordadas, foram conduzidas, e quando chegou na delegacia, não, depois de cruzado os dados, não eram as pessoas. Então, mais uma vez, assim, a gente não deixa de dizer porque a gente está avançando. Já começamos a trabalhar com ela para avançar no aspecto, né? Então, provavelmente para o próximo Réveillon, para o próximo período festivo, ela já vai estar mais afinada, né? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos já está tendo um debate há muito tempo. E eu, particularmente, acho bem complicado esse negócio de você usar algoritmos para detectar quem pode ser um criminoso, né? Porque a gente sabe que a gente tem a gente como população tem os nossos vieses e esses algoritmos também vão ter, né? Então, às vezes, tem uma certa aparência ali que ele pega mais do que outra e tal, e aí você só tá expandindo, você tá automatizando a discriminação, basicamente, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e tem que ser só realmente um input, assim, não pode ser o fator decisório de, não, vamos pegar os caras, né? Assim, é o mesmo problema de backdoor, né? Porque assim, imagina... IA de um estádio vai reconhecer o cara que é fugitivo. Bacana. Uso ótimo. Como é que você garante que vai ser só isso? Né? O problema é todo o resto, né, dos falsos positivos, né? E quando você tem a IA que já determina, esse cara é procurado. Não vão chegar pedindo por favor, né? Então esse é um problema. Com licença, você pode me acompanhar? Não vai ser assim, né? Então, se funcionasse só do jeito... Quer dizer, se funcionasse, mas funciona... metade das vezes, né? Sei lá, tô inventando um dado, mas... Nesse caso aí, em falando de reconhecimento facial, ainda precisa ser trabalhado forte, né? Mas para você analisar, pensa junto, no caso da administração pública, em avaliar número, a hora que a IA entender, conseguir compreender, mais ou menos assim, se o Marcão ganha R$1, como é possível comprar um carro de 2. A hora que começar a cruzar isso, na dúvida, ela vai cruzar e vai te colocar para malha, para que você possa justificar, né? Na dúvida, se isso acontecer, jogue-se para malha e permita que ele tenha o direito de comprovar aquilo ali. Vai cruzar e vai aumentar o volume de malha. É aí que eu tenho que comprar um lava rápido. Tem que comprar um lava rápido. Dá pra comprar. Sei lá, às vezes o carro tava em promoção, né? Aí justificou, foi ok. Só isso, né? Mas isso é uma questão também. Talvez não seja a sua área de expertise, mas como que eles pegam a galera hoje em dia? Tipo, que tipo de sinal, assim... E não é pra ensinar ninguém a fazer nada, é só uma curiosidade, né? Mas, assim, que tipo de coisa apita um alarme, assim, de esse cara tá estranho, vamos investigar. Perfeito, né, Ram? Um dos mais investigados são as pessoas que gostam de ostentar, né? Se não bastasse circular um montante na tua conta bancária, a tua conta bancária, o banco, ele tem a obrigação de maneira mensal enviar para a Receita Federal que esse CPF circula X por mês ali, através da obrigação acessória do banco. Circula. Então, se cair no modo suspeito, a Receita Federal não só pega aquilo ali, como claramente já mostrou em várias matérias,
pega tuas fotos pelas redes, ostentando. Então, isso é fatal. Ele acaba cruzando essa ostentação, circulando dinheiro Até então, nenhum problema, né? Você tá ostentando, tá circulando dinheiro na tua conta bancária, mas você é um empresário que trabalha e justifica isso para isso. Só que na maioria dos casos, não se tem trabalho para isso. Não se tem comprovação para isso. Fatalmente se trata de lavagem de dinheiro. Entendeu? É dinheiro oriundo de forma ilegal. Aí a Receita já começa a busca e apreensão. Então aí, ó, cuidado com a ostentação. Ostenta no close friends só. É, verdade. Boa dica. E no fundo não é dinheiro oriundo de fonte ilegal, é só que ele não fez do jeito certo, né? Pode ter recebido um dinheiro ali de um trabalho que não declarou, não demitiu nota, etc. Passa a ser ilegal a partir do momento que você escondeu, né, digamos assim. E você, é claro que você não pode falar nomes nem nada, mas assim, já teve algum caso de esconderem de você, assim, de ter ali alguém que você estava assessorando e você não estava por dentro de tudo que estava acontecendo e a pessoa se deu mal no fim das contas? Então, são informações bem íntimas, né, e particulares. Então a pessoa acaba achando, cara, isso aqui eu não preciso falar, não tem necessidade. Aí, quando isso começa a transitar de uma maneira que a gente começa a desconfiar, a gente liga, conversa, marca um café, conversa, ó, o teu perfil patrimonial tá nesse cenário, mas de acordo com o que eu tenho de informação sua, isso não bate, não casa, o número não fecha. Isso acaba colocando você exposto a esse tipo de problema aqui. Aí as pessoas acabam falando, não, mas eu tenho isso aqui por fora, eu tenho isso aqui, tá explicado. Tá ciente de que a gente corre o risco de expor o CPF dessa maneira. Não, tô ciente, sem problema nenhum. Já aconteceu sim, já aconteceu de receber notificação da Receita comunicando que números suspeitos transitam, números em excesso transitam na sua conta. Por favor, comparecer à delegacia da Receita Federal e justificar o motivo. Em princípio, nenhum problema. Quando acontece isso com o cliente, não, pode ficar tranquilo, beleza. Tá aqui, tu é um empresário, emite nota fiscal, recolhe o imposto. Aí o empresário vai e fala assim, não, cara, mas isso aí é o por fora, né? Aí tu me quebra, aí não tem como, né? Aí tu me quebra, aí não tem como, né? Então vamos lá, vamos justificar e vamos recolher aquilo que deveria ter sido recolhido e não recolhemos. Essa é a solução, é a saída, não tem jeito. Esse que é o problema, você vai pagar retroativo com correção, né? E com multa. E juros. Então, não vale a pena. De coisa assim, o que mais foi complicado que eu achei, porque hoje em dia as possibilidades de você se enforcar são maiores porque as pessoas têm mais autonomia, né? Então, sei lá, home broker. Você vai lá, né, vende, compra, tem que gerar um boleto para cada uma dessas coisas. Eu sei que tem regras, e aí, se tem o prejuízo, você consegue abater. Mas assim, né, para passar 1, 2, dependendo do volume que você troca ali, alguns boletos que devia ter pago e não pagou, né, até você ia correndo atrás disso para gerar o boleto, para não sei o que lá. Ainda é um rolê, pelo menos pra mim, foi um rolê muito grande e complicado, que dá a preguiça de lidar com isso, de falar, putz, o trampo que eu vou ter depois pra gerar esse, ir lá no ECAC lá, não sei, Leão Online lá, e gere o boleto não sei onde. Aí o banco digital não recebe boleto, tem que ir lá no Banco do Brasil pegar a fila pra pagar o negócio. Falei, quer saber, cara? Thanks, but no thanks. Não foi, não. Por isso que eu só compro e deixo lá. É uma excelente opção. Porque eu acho que essas coisinhas que o pessoal deve se enforcar hoje em dia, né? Porque tem muita regra que a pessoa entra sem saber as regras. E às vezes nem é por malícia. Uma delas, né? Tem a onda também, né? De querer surfar nesse momento, né? Por exemplo, pegou uma pessoa que nunca aplicou em bolsa de valores na vida, nunca fez um investimento de renda variável, mas a roda de amigos, cara, é a onda do momento. Só dá isso agora. Eu vou fazer. E fez. Foi lá. Comprou, vendeu uma vezinha, teve o lucro dele lá, satisfatório, mas não sabe a consequência daquilo ali. Comprou, vendeu, não pagou imposto, é obrigado a declarar, caiu em malha fina. Por que não declarou? Caiu na malha fiscal. E nem sabia, às vezes nem sabia que tinha que fazer dessa forma, que era assim, que acha que vai ser na fonte mesmo, sei lá, né? Então acho que essas falta de informação deve enforcar mais até do que a malícia.
Claro que a malícia geralmente são em volumes bem maiores, eu imagino, né? Falta de informação é só do turista ali que resolveu se aventurar sem saber onde estava se metendo. Nesses casos, dificilmente você vai ter uma situação irreparável, digamos assim, né? Você vai ter um puxão de orelha ali e vai resolver, mas se for uma coisa que a pessoa fez na malícia, geralmente, como você disse, aí vai ser um valor maior, vai ser uma coisa mais complicada, né? Mas o meu negócio é só comprar, não vende, aí não tem esse trabalho. E de preferência comprar empresas que pagam dividendos. Dividendo é a coisa mais bonita do mundo. Também gosto. Ótimos papéis pagadores de dividendos. Sou fã. Então explica por quê, né? Porque de repente quem tá ouvindo não sabe, né? Claro. Dividendos ele não deixa de ser, né? Se você conseguir escolher bons ativos, não deixa de ser... ele vai muito além de ser um complemento na sua renda, né? O dividendos, ele complementa a sua renda, além de você ter encarteirado ali esse ativo, amanhã a empresa pagadora, ela pode aplicar a divisão do papel e multiplicar. Se tu tem uma carteira de 100, ela aplica ali uma divisão para cada 3 papéis, ela te dá mais um. É o que está acontecendo nesse exato momento com o Banco do Brasil. Está dividindo os papéis dele, Banco do Brasil, que também é um forte pagador de dividendos. Então, assim, dividendos ele vai além de ser um complemento na sua renda ali. A galera costuma chamar de um aluguel mensal. Eu acho que vai além disso ali. Sem contar que, sim, te enquadra na obrigatoriedade de declarar imposto de renda ali, dependendo do volume de ativos que você tem. Mas você não tem a preocupação em querer recolher o imposto de renda mensal, porque nessa estratégia você só está comprando, só encarteirando ali, acumulando os seus ativos. O mais legal é você pegar dividendos e recomprar e aplicar em papéis, às vezes da mesma empresa, às vezes de outra empresa. Porque é quase como o truque lá do dinheiro infinito, né? No joguinho. Você, saiu aqui, já bota de novo ali, e aí vai virar mais dividendos, né? Aquela coisa que todo mundo fala e todo mundo sabe. O negócio de investimento, dinheiro e tal, é igual dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, né? É só comer menos e fazer mais exercício. E investimento, dinheiro é a mesma coisa, é só você gastar menos e poupar mais. O gastar menos é o comer menos e o poupar mais é fazer mais exercício. E aí você pode aumentar a sua renda também, enfim, tem outras coisas que você pode fazer. Mas é isso. E aí, no longo prazo, e aí é longo prazo de verdade, né? Porque dieta você pode até emagrecer ali em um mês, bastante e tal, mas dinheiro, em um mês você não vai triplicar o seu dinheiro. E se alguém prometer isso pra você, fuja. Corra. É só do jeito errado. Tem jeito errado, né? Agora, falando em dinheiro, em impostos e tudo mais, o que você acha Porque eu sou um crítico ferrenho da estrutura tributária do Brasil, né? E aí a gente falou agora de dividendos e tem sempre esse fantasma pairando, não, agora vamos taxar dividendos, porque é um subterfúgio que os grandes empresários usam para, né, e tal. Mas, poxa, aí se taxar dividendos é complicado, né? Porque você já... O maior problema que me incomoda na situação do Brasil é que, assim, você vai lá, você tem a empresa, o CNPJ, você fatura, você paga tributo em cima do faturamento. Aí, você como CPF, você recebe lá, aí digamos que você vai taxar o dividendo, você vai pagar também em cima, aí você vai comprar 1 quilo de feijão no supermercado, tem imposto no feijão também, e aí depois você ainda vai pagar imposto de renda. Ou seja, da mesma pizza, o governo tá tirando uma fatia e outra, e outra, e outra, e outra, e aí cobra a fatia em cima de 2 pizzas, em vez de uma pizza só, porque o imposto de um é calculado em cima do valor com a alíquota do outro já aplicada. Complicado, né? Que bolo doido, né, cara? Como é que faz pra entender isso, né, cara? Pois é assim mesmo, é assim mesmo. E parece, né,
Ainda está em trâmite, tá transitando em Brasília, no Congresso, mas parece que dividendos dessa vez vai entrar no rol de tributação. A gente ainda não sabe o quanto que vai ser tributado, né? Por enquanto é só especulação, mas parece que é uma fonte de renda saudável para o governo. O governo precisa arrecadar para poder dar conta do que ele não dá hoje, e dividendos é uma pasta que, e não só, agora tu falou que eu lembrei, e não só dividendos oriundo do investidor, que vai lá e pega o seu recurso e aplica no ativo de determinada empresa, como o dividendo, ou conceituado como lucro do empresário, do PJ. Esse é o que me preocupa. Não importa a modalidade de tributação. Não Sim. importa a modalidade de tributação. Ainda está em trâmite. Não tem nada certo. Ainda está em trâmite. Isso machuca bastante o empresário. Vamos ver o que Brasília vai decidir. Mas, de fato, sim, é uma pauta a ser discutida. É uma possibilidade de tributar o lucro desse PJ, que emite a nota dele, que paga o imposto dele, que paga os fornecedores dele, sobre o lucro daquilo ali, daquela operação, ele vai ter um X para poder pagar de imposto. Vamos ver o que o governo vai decidir. E também sobre os dividendos que ele aplica ali na empresa dele, no ativo que ele escolhe. Eu até nem seria contra se tivesse uma reestruturação, né? Assim, porque aí rola aquilo que eu falei, né? Porque existe essa... É um mito no Brasil que muitas pessoas acreditam que, tipo, empresário no Brasil não paga imposto. ou rico no Brasil não paga imposto. Né? E não é bem verdade, né? Claro que aí é que entra justamente a crueldade de como o sistema funciona, né? Porque você pode ter uma situação onde a pessoa ali que recebe o seu salário mensal e tal, que vai fazer as compras no supermercado e tal, tá pagando mais imposto do que a pessoa que, né, proporcional do que a pessoa que fatura milhões todo mês por conta dessa estrutura, da forma como a coisa funciona, né? Quando a sociedade, quando esse mito, né, ele é ventilado, né, de que o rico, ele não contribui, é porque a métrica que é feita é que o rico, ele fica travado só se olha para aquela tabela de imposto de renda da pessoa física, aquela máxima ali de 27%. Então, o pobre que trabalha e chega ali, ele está pagando a mesma alíquota daquele profissional que tem a felicidade e há anos está pagando em cima daquela alíquota ali. Então, o rico, ele paga em cima de 27%, e o pobre que teve a felicidade e conseguiu escalar também está pagando. Então, é muito em cima dessa tabela aí. Entendeu? Uhum. Aliás, que é uma tabela de imposto de renda bem antiga e que também está para, ano após ano, ser corrigida, aumentando a faixa de isenção, liberando um pouco mais a parte mais pobre ali, isentando a parte mais pobre ali da taxação de imposto de renda. Né? Todo país europeu tem esse lance dos impostos, quanto mais você ganha, mais você paga. E algum país nórdico, não lembro se era Dinamarca, Finlândia, Suécia, é tipo, se você ganhar muito, muito, muito bem, é tipo 60% de imposto, 55%, 60%. Imagina que loucura. Tipo, você ganha 100 mil, você fica com 40 e os 60 já mordem, você nem vê a cor do dinheiro. E é louco que assim, os salários das pessoas, quando são promovidas, elas negociam para até tomar cuidado para o aumento do salário não fazer ela ir com um imposto maior e no fim da conta ela acaba recebendo menos. Porque ela recebeu um aumento, o que é insano, né? Se você tá muito próximo do limite, não compensa você ganhar um aumento que vai deixar você muito próximo do piso do limite seguinte, porque você vai ganhar menos dinheiro. Verdade. É insano isso. Uhum. E foi uma entrevista que eu vi, acho que era na Irlanda, que o cara falava assim, você pega, sei lá, você vai no restaurante, você vê diversas classes sociais, porque o cara ricão, ele perde um monte, enfim. Ele não recebe uma boa parte do dinheiro dele em imposto, e o cara que não ganha muito, como o imposto é pouco, ele também pode ir no restaurante e pagar pelo mesmo hambúrguer lá, que dá meio na mesma. Então dá uma nivelada maior assim, mas é claro que para quem paga esses 60% deve doer pra caramba, né? Não o suficiente para faltar dinheiro, afinal tá nessa faixa.
Mas ainda assim... Sabe que parte em palestras, né, em trocas, em reuniões, de pessoas que tiveram oportunidade de frequentar, rodar o mundo para conversar sobre sistema tributário, parte da sociedade ela consegue silenciar e aceitar, Marcão, quando isso é devolvido para a sociedade. Uhum. Então, quando é devolvido, a sociedade acaba aceitando e compreendendo que, para que eu tenha um serviço num nível de excelência, é necessário que se tenha esse corte no meu salário. Uhum. Entendeu? É isso. Então, por exemplo, para que eu tenha um transporte exemplar, eu preciso que a tributação seja nesse nível aqui. Eu não vou conseguir. Então, falando do conjunto, saúde, segurança, infra, transporte, educação, para que tudo isso possa ser sustentável, é necessário que se tenha uma tributação mais arrojada, né? Então, além de ter a tributação arrojada, a administração sobre essa arrecadação, ela precisa ser de alta performance. Ela precisa ser devolvida e de maneira clara, entendeu? É o que não acontece aí, dói muito na sociedade e não dói só no pobre. Dói no rico e no pobre. E você gasta mais dinheiro. Eu vi um dado que eu não vou lembrar agora, faz alguns anos isso, mas quanto dinheiro é gasto percentualmente assim da arrecadação do país, quantos por cento é gasto com a administração versus com as coisas, de fato, né? Tipo, a administração é o vereador, o prefeito, o secretário, enfim, toda a máquina, né? Máquina pública, correto. E quanto que é gasto para fazer um hospital, para fazer uma estrada. E o Brasil era uma piada, assim, era tipo, é gasto muito mais com a burocracia, né, com a máquina, do que com, de fato, executar as coisas que tem que ser executadas. E tem um problema aí, eu fiz o ChatGPT calculou pra mim. Cabe 18,9 Suécias no Brasil. Aí fica mais fácil você administrar um país desse tamanico versus desse tamanhão, né? Não tem pra onde correr com um negócio desse, né? Isso eu vejo muitas vezes, tem duas coisas que eu vejo com muita frequência quando se discute esse tipo de coisa, que é ignorar-se isso, né? De tipo, o Brasil é um país diferente porque é muito grande. Então tem certas coisas que podem funcionar numa escala menor, que quando você bota para uma escala de Brasil não funciona. E uma síndrome de vira-lata de, mas no Brasil isso não ia dar certo também. São meio que os opostos, mas eu vejo as duas coisas, né? Eu já vi várias coisas que foram feitas em outros países, às vezes coisas bestas, assim, e aí sempre vai ter alguém falando, mas no Brasil isso não ia dar certo. Por que não? A gente é alien, né? O que tem de tão diferente no Brasil? Boa, claro que, mas não? aí, por outro lado, tem certas coisas que, quando a escala é muito importante, você pega uma escala de Brasil versus uma Suécia, né? É complicado. Essas duas coisas estão ligadas. Uhum. E tem eu acho que também era na Suécia que, assim, os pais recebem dinheiro para pagar a mensalidade da escola dos filhos. Tem um monte, não é tipo renda básica universal, mas existem vários incentivinhos que o governo dá e vai ajudando, etc. Então, o que a pessoa ganha ali, sei lá, 100 mil euros por ano. Eu não lembro se essa é a faixa, mas vamos supor que desses 100 mil come 60 mil. Fica com 40 mil euros por ano para gastar com tudo. Não dá. Então aí o governo, tudo bem, são 40 mil, tô pegando 60% aqui, mas tem aqui não sei quanto pra escola das crianças. Tem aqui não sei quanto de transporte, não sei o que lá, aqui vai ser de graça. Tem um monte de incentivinho assim, que é isso que o Gladson comentou, de hora que você vê que tá voltando de verdade, né? Mas aí vem o desafio, né, de ser 18, 19 Suécias e fazer o negócio funcionar aqui, desde transporte lá no Rio, né, que vai aumentar pra, tipo, 7, 8 reais o metrô. Não era um lance desse que eu vi esses dias, o passagem de ônibus? Nossa. Eu vi a notícia e, claro, todo o caos em torno disso. Falei, caramba, cara, isso é 8 reais pra ir pro trabalho, depois 8 pra voltar. Se for um só, se tiver bilhete único, pesado, hein? Esse exemplo que você deu do auxílio lá pra quem tem filho e todos os outros e tal, é engraçado porque, de certa forma, é o governo fazendo um orçamento pra você, né?
O pessoal fala né, junta ali, guarda uma caixinha, você bota, isso aqui é o dinheiro pra escola das crianças, isso aqui é o dinheiro pra comida, né? Aí o governo vai lá e faz isso pra você, né? Muito bem observado, né? E de certa forma, numericamente, vê que o índice de educação desse país que trabalha dessa forma vai subindo, tá lá em cima, se mantém lá em cima, entendeu? Ele entendeu que para ele ter uma educação naquele nível ali, é necessário reter de você isso aqui. Porque se ele falar, eu não vou reter e vou deixar você administrar, é capaz de você não conseguir chegar naquele nível de educação que ele pode propor a você. Entendeu? Então ele toma a frente. É como, por exemplo, aqui no Brasil, vou te fazer uma pergunta. Quando nós somos CLT, nós somos obrigados, nós não escolhemos. Vem na fonte ali a retenção no nosso olerite ou contra-cheque, como quer que seja chamado aí no teu estado, né? O INSS, a contribuição previdenciária. Então, através ali de cada retenção ali, o governo tem a arrecadação da contribuição previdenciária. Se o governo fala assim, vou parar com isso aqui, e você é que vai administrar a sua contribuição previdenciária para saber se você vai estar assegurado ou não. O que a gente acha que vai acontecer com a arrecadação do governo? Né? Vai despencar. Então, o governo, obviamente, ele toma frente e ele retém de maneira imposta, né, naquilo ali. Para poder te deixar assegurado e coberto para tais benefícios. Para você acreditar que daqui a 60 anos vai estar lá. Pouco de confiar. Sei lá. Pra mim tem mais cara de esquema de pirâmide. Então, né, paga ali porque tem que pagar, mas dá um jeito ali por fora também de colocar dentro da meia, embaixo do colchão. Na verdade, numa previdência privada, né? Ou num investimentinho lá, qualquer coisa que você guarde e o negócio não desvalorize. Tá me lembrando, sabe o quê? A história do altruísmo eficaz lá. Assim, não, deixa comigo, deixa que eu resolva pro futuro. Eu tenho boas intenções. Daqui, você não vai saber usar esse dinheiro, daqui pra mim que eu sei o que eu vou fazer. Deixa aqui comigo. Mas obrigado, tá? Mas além de você lutar contra a burocracia, você luta outro tipo de luta também, né? Então, eu escolhi o jiu-jitsu, né, cara? Eu amo esporte, né? Jogo futebol, gosto de vôlei e pratico corrida de rua e amo muito... Aí, Marcos. Aí, dá pra correr junto em São Paulo, então. É só uma rua, cara, que eu pego a BR e daqui a pouco eu chego aí. E pratico jiu-jitsu, né, cara? Então eu gosto de competição. A competição, ela me tira de uma zona de conforto. O jiu-jitsu, ele me ensina, ele é como uma terapia, ele me disciplina e me ajuda a administrar não só a vida corporativa, como a minha vida particular, né, cara? Eu consigo pensar, saber o que fazer quando eu perco um campeonato, quando eu não chego na minha meta. É como fazer uma analogia no mundo dos negócios, cara. De que maneira eu tenho que me comportar quando, infelizmente, eu não consigo chegar no pódio? De que maneira eu tenho que me comportar quando um CNPJ resolve optar por outro profissional? Então, é saber lidar com aquele impacto. Então, eu uso o esporte para isso, né, cara? Então, eu amo jiu-jitsu. Esse mês eu vou pro Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Ano passado eu fiquei em 3º lugar. Esse ano eu vou com uma meta mais arrojada, né? Vamos que vamos partir para buscar esse 1º lugar. Sem sombra de dúvida, o esporte, ele disciplina a vida do empreendedor, do empresário, serve muito como terapia. Na minha roda de amigos, eu tenho pessoas que vão agora, esse mês, né? Praticar o Ironman, né? Então, assim, é o esporte modificando a vida, disciplinando a vida do empresário. Pô, você ficou em 3º lugar, que legal. E foi a primeira vez ou já tinha participado mais vezes? Participei a primeira vez no ano retrasado como faixa branca. No ano passado foi a minha primeira oportunidade como faixa azul, que é a 2ª faixa no jiu-jitsu. Esse ano ainda como faixa azul, um pouco mais experiente. Agora a gente vai tentar o 1º lugar. Boa. São 4 ou 5 faixas, né? Não é tipo judô, que são as 10. Depois da azul, a gente avança para roxa.
Uhum. Depois da roxa a gente avança para marrom. Depois da marrom a gente finaliza aí com a preta. E depois de Aham. bastante tempo a gente avança para coral. Aham. Tem categoria de peso ou faixa é faixa e vamos aí? Deve ter, né? Porque você não dá pra pegar Perfeito, tem. faixa Tem azul. peso. Na minha categoria, a gente chama de... A organização, a federação de jiu-jitsu chama de Master 3 por conta da minha idade e do meu peso. Eu Uhum. gosto de lutar no médio, que é ali até 82 quilos. Então eu Uhum. luto ali. E além de lutar na minha categoria de 82 quilos, eu também luto na considerada absoluto. A absoluto são todos os atletas que estão qualificados na Master 3. Master 3 ali é um grupo de idade. Uma faixa Tá. de idade ali, de idade. Então todos que têm 70 quilos, todos que têm 80 quilos, 100, 120 quilos, vão pro absoluto. Aí Uhum. se Tá. cruzam. Depois do peso médio já é o peso pesado? Depois do peso médio é o médio. Depois do é o meio médio. Ah, tá. Buguei. Tem médio e tem meio médio. É. Nossa, olha só, hein? Se eu fosse lutar, eu estaria no meio médio, então. Cheguei a 83, então. Isso aí. Eu não tenho. O meu personal, ele é lutador de jiu-jitsu também. E ele tá fazendo, sei lá, um tempinho sem treinar, porque ele passou por uma fase bem complicada de machucados. Ele rompeu o ligamento do joelho, que ele ficou um tempão sem andar, cadeira de roda, fez cirurgia e tal. A hora que ele voltou e tava ali voltando a fazer exercício pra começar a voltar a lutar, ele anda de moto, né? E bateram nele, ele rasgou o braço, rasgou a perna, agora tá de novo recuperando. Putz. Faz um ano que ele não luta. Mas é um cara que você vê que ele fala isso que você comentou também, do lance da disciplina, de foco e estratégia e, putz, posso estar lá na situação adversa, mas eu sei que eu vou achar algum jeito diferente de botar a força do cara contra ele, chegar lá e virar a situação. Eu acho interessante a parte, sei lá, conceitual disso, mas tirando quando eu era criança e com muita energia, minha mãe matriculava, vai fazer natação, vai fazer judô, vai fazer karatê, vai fazer futebol, né, pra gastar aquela energia, nunca foi muito o foco, assim. Meu irmão tava fazendo boxe, tava gostando bastante, ele deu uma parada agora também. Muito Mas, putz, eu encontrei, sei lá, entendi, não é o prazer de academia, porque eu me sinto ridículo falando isso, mas eu tenho gostado de ir, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? E deu pra mim tá legal, eu tava com 68 quilos, agora eu tô com 83, então, e mais saudável, mais massa magra, etc. Mas luta ainda não cheguei nesse patamar. Precisa se permitir, né? É.